Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia, nosso 33º encontro de reflexão sobre a Eucaristia. Nós estamos trabalhando sobre a anáfora de hoje, vai ser da Igreja do Zaire, anáfora zairense, africana. Essa história desse rito próprio para a Igreja do Zaire nasceu quando os bispos, na aplicação do Concílio Vaticano II, resolveu promover, então, naquele momento, uma melhor participação na celebração eucarística dos fiéis do Zaire. Então, eles fizeram uma certa adaptação da celebração da Eucaristia, colocando realidades próprias da tradição africana, zairense, né? Mas mantendo sempre o sentido do ritual latino. Depois nós ainda vamos pegar os ritos latinos. Então, diante dessa realidade, nós temos essa anáfora zairense. Ela começa também com o primeiro diálogo entre o presidente e a Assembleia. Começa dizendo assim: "O Senhor esteja convosco." E o povo então responde: "E também contigo. Elevemos nosso coração." O povo responde: "Elevemo-lo ao Senhor." Aí o presidente diz: "Demos graças ao Senhor nosso Deus." E o povo responde: "Verdadeiramente é justo e está bem." Agora começa o prefácio, que narra toda essa história da salvação que está sendo celebrada. Porque a reflexão fundamental da liturgia, a liturgia reflete já, uma fé professada que se torna celebrativa. Então, diante desse fato, desta celebração litúrgica, essa realidade da expressão da história da salvação, também antigamente era chamada economia da salvação, porque na Eucaristia nós celebramos a obra da salvação, a obra trinitária da salvação. Então, aqui nós temos a trindade econômica, sempre centrada no Pai, por mediação do Filho, no Espírito Santo. Não se trata de uma questão de ficar fazendo uma reflexão da trindade em si, da trindade imanente, da relação interna da trindade. Não. É sempre a ação da trindade, tendo em vista a salvação. Então, nós temos agora esse primeiro, no caso aqui, o prefácio. "Verdadeiramente, Senhor, está bem que te demos graças ao Pai," a direção ao Pai, "que te glorificamos, pois és nosso Deus. És nosso Pai, tu, o Onipotente. És o sol no qual não se pode fixar o olhar. És a vista mesma, tu, o patrão de todos os homens. És o patrão da vida, o patrão de tudo." Essa realidade, patrão, Senhor, de tudo. "Nós te louvamos, te damos graças, por teu Filho Jesus Cristo, nosso mediador." Aí a comunidade responde: "Amém. Ele é o único mediador." Porque toda mediação do Cristo tem sua base fundante no mistério da cruz. É lá que ele é mediador da nova e eterna aliança. Aí o presidente continua: "Pai Santo, nós te louvamos por teu Filho, Jesus Cristo, nosso mediador. Ele é a tua palavra que dá a vida." Referência a João. "Por meio dele criaste o céu e a terra." Também referência a João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. "Por meio dele fazes existirem os rios do mundo."
as torrentes, os riachos, os lagos e todos os peixes que nele vivem. Ele é um Deus criador, é um pantocrator. Por meio dele, fazes viverem as estrelas, ele é criador, os pássaros do céu, as florestas, as savanas, as planícies, as montanhas e todos os animais que nela vivem. Por meio dele criastes todas as coisas que vemos e as que não vemos, as visíveis e invisíveis. Aí a Assembleia responde: Amém, amém. Por meio dele criaste tudo. Então, no primeiro momento, mostra o Pai Criador, que realiza toda a sua obra de salvação através do mediador, nosso Senhor Jesus Cristo. Não só na ordem da salvação, mas também na ordem da criação. Continua o presidente. Tu estabeleceste patrão de todas as coisas, enviastes para o meio de nós, para ser nosso Redentor, nosso Salvador. Ele é Deus feito homem. Então, a divindade, professa a divindade, esse que é Deus na pessoa do Filho, é também o Deus que se fez ser humano em Maria. Por obra do Espírito Santo, tomou carne da Virgem Maria. Aí vem uma profissão de fé. Nós o cremos. A comunidade, então, responde: Amém, nós o cremos. Aí continua o presidente. Enviaste-o para que reúna todos os homens, para que se tornem um só povo. Ele obedeceu, então, ao mistério soterológico realizado pelo mediador Jesus Cristo. Morreu na cruz, venceu a morte e ressuscitou. A comunidade responde: Amém, ele ressuscitou, venceu a morte. Volta ao presidente. Por isso, com todos os anjos, com todos os santos, com todos os defuntos que estão junto de ti, dizemos cantando. Então é interessante notar esse acréscimo que nós vemos nessa liturgia zairense, porque ele diz assim, para preparar o santo trisságio, então ele começa dizendo: os anjos, a corte celeste, os santos e também os defuntos que estão junto de ti. Porque eles morreram para o tempo, mas eles não morreram para Deus. Deus não está no tempo. E quando nós suplicamos a Deus, suplicamos para que aqueles que morreram, os defuntos, e dizemos que eles estão junto de Deus, estão na memória e no coração de Deus. Nosso Deus não tem amnésia nem mal de Alzheimer. Então morreu para o tempo, mas não para Deus. Com todos os defuntos que estão junto de ti, dizemos cantando: Tu és santo. Aí depois que termina o ministro falando, o presidente, a comunidade então entoa o santo trisságio. Santo, 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 o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra estão plenos da tua glória. Hosana no mais alto dos céus. Então, aqui nós vemos a primeira parte se refere a Isaías e a segunda parte nós vamos ver a entrada de Jesus também em Jerusalém. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Aí o presidente então continua: Tu és santo, Senhor nosso Deus. Teu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é santo. Então, se o Pai é santo, o Filho é santo. Teu Espírito Paráclito é santo, porque tudo aquilo que pertence a uma pessoa, a outra pessoa também participa. A santidade se refere às três pessoas divinas. Então, Tu és santo, Senhor nosso Deus. Teu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é santo. Teu Espírito Paráclito é santo. Tu és santo, Deus onipotente. Agora vem a epiclese. A epiclese da Igreja Zairense segue a epiclese da liturgia latina romana.
Então, nós temos agora a epiclese, a súplica, né, de que o Pai envie o Espírito Santo para santificar aquelas oferendas. Nós te suplicamos, escuta-nos. No caso aqui, o Pai. Olha este pão, olha este vinho, olha-os, santifica-os, que o Espírito Santo desça sobre essas ofertas, que te apresentamos a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem o relato da última ceia. Na noite mesma em que foi entregue, no caso o Senhor Jesus, tomou o pão, te louvou, te deu graças, um acréscimo entre o louvor e a graças, ação de graças. Partiu o pão e deu a seus discípulos e disse. Então aqui nós temos o presidente que faz o relato da paixão e agora, né, Cristo age na pessoa do ministro. Então ele diz, tomai, comei dele todos. Então aqui já não é mais o presidente, aqui é o sacerdote. Tomai, comei dele todos, pois isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então terminou a palavra de Cristo. Cristo age na pessoa do ministro neste momento. Agora volta o relato. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice, louvou-te, deu-te graças, deu a seus discípulos e disse, tomai e bebei dele todos, pois este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e pelas multidões em remissão dos pecados. Então aqui, tomai e bebei, nós já temos o sacerdote, que Cristo age na pessoa do sacerdote. Então as palavras de Cristo, pronunciadas pelo sacerdote, é o próprio Cristo que pronuncia. Tomai e bebei dele todos, pois este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e pelas multidões, em remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Agora vem, né, o pós-comunhão. Senhor Deus nosso, fazemos memória da morte e ressurreição do seu Filho. Então o presidente está falando isso. Nós te oferecemos o pão da vida. Nós te oferecemos o cálice da salvação. E te damos graças, ó Pai, né? Pois nos escolheste para que estejamos diante de ti para servir-te. Agora vem uma segunda epiclese, né, da comunhão. Então vamos ver como é tratada essa segunda epiclese. Então tem uma antes da consagração e agora uma depois da consagração. Antes, se suplica ao Pai que envie o Espírito Santo para santificar as ofertas, e essas ofertas se transformam no corpo e sangue de Cristo. Agora, né, se suplica ao Pai, né, para que o Espírito Santo possa gerar a unidade da igreja. Então, Senhor Deus de misericórdia, eis que estamos prestes a comer o corpo de Cristo, estamos prestes a beber o sangue de Cristo. Pedimos, tem piedade de nós. Agora vem, manda teu Espírito sobre nós. Então, sobre a comunidade orante. A súplica, essa epiclese, para que o Espírito Santo esteja sobre essa comunidade orante. Para quê? Ele diz, que nos reúna, que sejamos uma coisa só. Por isso que a gente diz que a Eucaristia gera unidade. Isso aqui já é uma coisa muito antiga do primeiro século, essa concepção. A Eucaristia gera a unidade da igreja. Né? Então, manda o teu Espírito sobre nós, que nos reúna, que sejamos uma só coisa. Então, que a Eucaristia gere a unidade da igreja. O povo então responde, Senhor, que teu Espírito nos reúna, que sejamos uma só coisa. Logo depois, né,
o povo continua: Senhor, lembra-te da tua igreja. Aí entra o sacerdote: lembra-te da tua igreja, ela está dispersa pelo mundo, que todos os cristãos se amem como tu nos amaste. Lembra-te de nosso Papa, irmão do Papa, lembra-te do nosso bispo, lembra-te dos que velam fielmente sobre a fé recebida dos apóstolos, que mantém a tradição apostólica, que eles vivam na justiça e santidade. O povo responde: Senhor, lembra-te de todos eles. O sacerdote, o presidente continua: lembra-te, Senhor, de nossos irmãos que morreram com a esperança de ressuscitar ou de ser salvos. Então, pedindo a memória daqueles que morreram. Lembra-te de todos os que deixaram esta terra, os falecidos, e dos quais conheceis a retidão do coração. Acolhei junto a ti, que vejam teu rosto. E aí a Assembleia aclama: Senhor, lembra-te de todos eles. Senhor, aplicamos-te, diz o sacerdote. Lembra-te de nós todos, agora a igreja militante. Senhor, suplicamos-te, lembra-te de nós todos, acolhe-nos um dia junto de ti, lá onde se encontram a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, a igreja triunfante, os apóstolos, os santos de todos os tempos da história, todos os que tu amas e que te amam para sempre. Que possamos estar junto de ti para louvar-te e glorificar-te. Por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto, aí termina a oração. Aí começa a grande doxologia final, que é diferente da nossa doxologia. Senhor, possamos glorificar teu nome, diz o presidente. O povo responde: Amém. Teu nome. Não. Senhor, possamos glorificar teu nome, fala o presidente. A Assembleia diz: Amém. Logo depois, o presidente diz: Teu nome. A Assembleia diz: Amém. O presidente da celebração diz: Venerável. O povo responde: Amém. Pai, diz o presidente. O povo responde: Amém. Filho, diz o presidente. A comunidade responde: Amém. Espírito Santo, diz o presidente da celebração, e o povo responde: Amém. Possamos glorificar teu nome, diz o presidente, o povo responde: Amém. Hoje, diz o sacerdote, o povo responde: Amém. Amanhã, diz o sacerdote, e o povo responde: Amém. Nos séculos dos séculos, diz o sacerdote, e o povo responde: Amém. Então, esta é a anáfora zairense da Igreja da Árvore. Ela é muito parecida mesmo, porque ela segue o rito latino, já com algumas adaptações que foram feitas para a cultura do Zaire, cultura africana, né? Mas a estrutura mesmo da celebração da Eucaristia é a estrutura também da Igreja Latina. Como ainda nós vamos ver no próximo encontro, as orações eucarísticas do rito latino, né? Principalmente o cano 1 e o cano 3 e 4, que ainda nós vamos trabalhar. Então, que nós possamos aproveitar a nossa reflexão, vendo que quando celebramos a Eucaristia, nós estamos fazendo toda uma celebração da história da salvação, do Deus que age na história, do Deus que liberta essa humanidade, de um Deus que quer partilhar conosco, né, a sua vida divina. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.